De qualquer forma, o anime é lembrado até hoje no Japão também. Virou um grande meme o negócio todo. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um bad ending, aquele final ruim, onde tem uma desgraça absurda no final. Aquilo ali são cenas do jogo. O jogo tem várias partes animadas do protagonista mandando ver lá com as garotas. Então eu acabei deixando um monte de gente curiosa agora que vai atrás do jogo. Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de perguntas e respostas. O Intox responde extra. Se tiverem perguntas, coloquem nos comentários, que eu posso acabar respondendo em um dos próximos vídeos desse quadro. E, bom, já tem vários vídeos dele. Eu fiz até uma lista lá no blog, botando todos os vídeos com as perguntas de cada um e tal. Tem um link pra isso na descrição do vídeo, a quem interessar. E, bom, vamos lá, primeira pergunta. Eu geralmente não reassisto anime, já comentei isso. Eu prefiro tentar ver algo novo. Mas eu reassisto pelo menos algumas cenas que eu achei legais de alguns animes. Sim, com certeza. Pediram alguns exemplos. Bom, por exemplo, de vez em quando dá na telha e eu vou lá ver uma cena do episódio 1 de Guild Crow. Tem uma cena que eu gosto muito. O protagonista tira a espada do peito da garota. E tem uma música do Sawano que anda por trás. Eu adoro essa cena. Então, uma cena que eu revejo com frequência. Outra cena também de Guild Crow é essa aí. Eu acho que é do episódio 4, 5. E a sequência é bacana. É curtinha, mas é muito bacana, é empolgante. A cena do clímax final de Hakudai Kishi também acho muito legal, já revi várias vezes. Caso a cena também, caso do Ichigo contra o Aizen, a luta deles, o finalzinho da luta deles, acho legal. Então, tem várias coisas nesse sentido aí que sim, isso eu revejo. Yoshiko Sei tem chance de segunda temporada? Eu acho muito baixa a chance. Porque o anime não fez muito sucesso. Eu achei engraçado pra caramba, eu ri horrores desse anime, mas infelizmente não fez muito sucesso. Então acho pouco provável que tenha uma segunda temporada. Já tá bem antiguinho também, né? Por que fazem personagens tão ruins em animes? Bom, em parte é culpa de Evangelion. É ele que criou essa moda de, no caso, fazerem personagens totalmente losers, como chamam lá, perdedores e tal. Aquele personagem que você tem mais raiva que outra coisa. No caso, alguns alegam que os japoneses se identificam muito fácil com esse tipo de personagem. Aqueles personagens legais e tal, o cools, como chamam aí. No caso, ou seja, aquele personagem bacana. Esses personagens aí, os japoneses não conseguem se identificar tão bem com eles. Então, por isso que começou essa moda de fazer personagem bem fracassado. Então, não acho que é exatamente assim que funciona. É uma visão meio deturpada até dos autores em certos aspectos isso. Porque eu acho que tem várias obras que fazem muito sucesso e o personagem não tem nada de perdedor. Então, realmente, insistirem tanto nisso, ter um pouco, tudo bem, é variedade, tem um pouco disso. Mas ter tanta obra com isso realmente é esquisito. Eu acho também porque os autores talvez se identifiquem com esse tipo de personagem e tal, tem a ver com a infância deles, não sei. E eles colocam lá uma teoria também. Caso os autores não conseguem se imaginar como um personagem foda, porque a vida deles não foi bem assim. E eles tentam botar um personagem que é parecido com eles no colégio, algo assim, o lembre algum aspecto. Ou, no caso, é um modo de vida que ele conhece pra ele botar ali. Pode ser. Inclusive, comentem vocês aí também, no caso, por que você acha que isso acontece. Então, as minhas teorias aqui, você concorda com alguma delas? Todas? Nenhuma? Tem uma outra teoria? Comenta aí. E bom, antes que eu continue, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, continuando aí, reboot de Fate é viável? Por que faria um reboot de Fate? Teve o Fate, o Limited Blade Works, super bem animado lá pela Ufotable. Teve também o Ravensfield, que é outra rota. O pessoal fica pedindo aí reboot da primeira rota, que foi adaptada lá em 2006 pelo estúdio Den, porcamente. Mas, honestamente, a primeira rota é a mais fraca de todas. Tem as lutas mais sem graça em geral. E no caso, tem só o desenvolvimento da Saber. A única coisa interessante é o desenvolvimento da Saber. O romance dessa rota é horrível. Porque é um romance seco. O protagonista realmente é apaixonado pela Saber, mas a Saber vê ele como amigão. Então é basicamente aquela amiga deixando você pegar ela pra não perder o amigo. Porque ela nunca parece apaixonada por ele durante o arco inteiro, seja no caso visual novel, ou seja na adaptação pra anime. Parece só o cara que é apaixonadaço e tal pela amiga, e a amiga deixa tal rolar, mas ela mesma não curte ele, no caso em termos de paixão. Realmente não. Então é muito esquisito o romance desse arco 1. Então se fosse seguir a novel, ia ficar um negócio... O pessoal ia ficar meio romance estranho. E o final é legal. Eu gosto do final desse primeiro arco. O desenvolvimento pra Saber é legal. Mas, ao mesmo tempo, é um arco mais fraco. O BW é um arco melhor. No caso, o arco também de Ravensfield é melhor. A melhor heroína é a Rin, na minha opinião. De longe, a melhor heroína de Fate.
Então, o protagonista, pra mim, tem que terminar com ela. Terminar com a Saber não dá. A Saber é uma amiga e tal, bate bem, é uma amizade bacana lá os dois, mas pra interesse romântico, não dá muito certo. Então, pra mim, não faz sentido fazer um reboot do arco 1, porque é o arco mais fraco de Fate. A rota mais fraca de Fate na visual novel. O que, pra mim, é viável e seria interessante fazerem, seria uma fusão, tipo uma quarta rota que funde todas as rotas, o melhor de todas as rotas. O Oreimo tem chance de continuação? Olha, OVAs talvez para adaptar as rotas extras que o autor fez para as outras heroínas? Possível. Mas a história acabou. Adaptaram todo o material original lá, inclusive a rota principal. No caso que eu não posso falar aqui com quem é, porque seria spoiler, né? Mas adaptaram até o final da novel. Inclusive e fecharam em OVAs. O finalzinho mesmo do arco fecharam em OVAs, talvez para não dar polêmica e tal. Engraçado que acaba que não dá tanta polêmica devido ao que acontece, mas o ponto é que fecharam a história na época que estava acontecendo aí o anime. Mas depois o autor lançou novas novels que eram finais alternativos com outras heroínas. Então poderiam fazer aí, não necessariamente uma nova temporada, mas lançar OVAs aí para adaptar esses arcos. Isso aí seria possível. Por que o streaming High Dive, que não tem mais no Brasil, ele tinha, mas saiu? Alguns perguntam por que disso. Bom, provavelmente porque não assinaram pessoas o bastante para ele achar viável. Mas o serviço era uma bosta, então ele não se ajudou também. E, bom, ele pega muitos animes. Aí os animes que ele pega, a gente não tem acesso aqui no Brasil de forma oficial, seja no Netflix, seja na Disney, seja no Crunchyroll, etc. Então, por que os outros streamers não podem pegar esses animes para passar no Brasil, se o High Dive não passa no Brasil? Bom, aí é complicado, é uma questão de licença. Quando você pega licença para um anime, você pega principalmente para os Estados Unidos, que é o maior mercado. Depois, obviamente, do Japão. Tem a China também, mas aí a China geralmente é outros streams que são usados lá, mas o ponto é que depois que você pega a licença para os Estados Unidos, você não pode pegar, vou pegar uma licença separada para o Brasil, uma outra plataforma vai pegar uma licença separada que só serve para o Brasil. Geralmente isso não é viável. Geralmente eles pegam uma licença global, mas, tipo, se pegarem para os Estados Unidos, é quase o mesmo preço da licença global, porque os Estados Unidos são o maior público. Dá mais, inclusive, lucro também para eles. Então, se o High Dive pegou a licença para passar nos Estados Unidos o anime, eles não vão poder pegar, outras plataformas não vão poder pegar a licença para passar só no Brasil. Mesmo que desse, seria muito caro, não valeria a pena. Só vale a pena se eles pegam a licença para passar o mundo todo, ou quase o mundo todo, pelo menos. Então é por isso que não dá. Então, o que o High Dive pega, infelizmente, só por fontes não oficiais mesmo, pra gente assistir. Ele tá pegando bastante coisa legal aquela temporada, infelizmente. Pum Pum tem chance de ganhar anime? Eu acho bem difícil. É uma obra pouco palatável, eu diria. Principalmente para fazer muito sucesso, virar um grande hit em termos de animação. Mas com certeza seria bastante comentada. Eu acho que, tipo, não ia virar um grande hit, mas muita gente ia ficar falando sobre, principalmente depois que acabasse e tal, porque tem umas coisas bem grandes que acontecem nela e tal, em termos de drama, coisa pesada, que eu acho que acabaria reverberando aí. E no caso, teria vídeo sobre e tal, pessoal falando sobre, e muita gente iria dar uma olhada. Então viraria um anime que eu acho que seria até relativamente comentado, mas daria dinheiro para quem produziu e tal, aí é um pouco mais complicado de você dar certeza sobre isso. Então eu acho que é isso, tipo, a incerteza que eles têm sobre a aceitação, no caso da adaptação para anime, por melhor que seja, eu acho que é o que dá medo aí nos produtores para bancar realmente um anime de Pum Pum. Não acho impossível, no caso de acontecer, mas olha, ia ser um anime muito, muito estranho. Por que ainda não comentei Bubble? Porque eu não gostei muito, pra ser honesto. E eu não fiquei com raiva, não é aquele anime que eu quero fazer um desabafo. Mas ao mesmo tempo não é um anime que eu quero ficar elogiando. Então quando eu entro nesse meio termo, geralmente me dá vontade de fazer vídeo sobre. Vale dizer que a animação é linda, a trilha sonora é legal, mas a história, essa parte eu não curti. Por que não fizeram Hataraku Mausama no estúdio anterior? Olha, eu acho que eles gostariam, mas o estúdio estava ocupado, não aceitou, a gente não sabe o que tem por trás dos panos. Igual porque não chamaram o diretor anterior, a staff todo anterior. Olha, para começar o design de personagens, agora ele trabalha como diretor, então acho que ele não gostaria de voltar, ele gosta mais do serviço que ele tem agora, ele ficou mais importante, por assim dizer. E o diretor pode estar trabalhando em outros projetos aí também, não queria voltar, pode ter vários motivos por trás. Os produtores, no caso que bancaram essa nova temporada, tem uns amigos lá que eles queriam ajudar, dá para um estúdio X lá, que o pessoal é amigo deles. E no caso, o pessoal aí que fez a primeira temporada, eles não curtiram muito, não gostam deles. Olha, dá para teorizar um bando de coisas. Mas realmente seria ótimo se pegasse a mesma staff da primeira temporada, que é muito superior.
mas não fizeram. Os motivos disso a gente pode teorizar um monte. É possível um remake de Yu Yu Hakusho, igual o remake que fizeram para Hunter x Hunter, de 2011? Eu acho possível sim. Você se incomoda com os exageros de algumas personagens femininas que têm, por exemplo, bustos muito grandes, outras partes do corpo, é bem desproporcional, então aquele negócio hiper exagerado? Eu, pessoalmente, acho muito feio. Isso eu falo direto. Seja em obras adultas, seja em obras normais, anime, mangá, etc. No caso, principalmente no Discord, tá, que eu fico batendo papo com os membros, eu fico comentando sobre isso. Sempre que aparece lá uma personagem com aqueles peitos, no caso, 10 vezes maior que a cabeça, meu Deus, que coisa horrorosa. E até tem alguns animes isso, aqueles negócio muito exagerado, eu acho feio pra burro. Eu gosto de formas mais proporcionais, em geral. Então, eu pessoalmente acho muito feio. Mas isso é gosto também. Tem gente que adora aquilo lá. E, realmente, nos animes eles têm a chance de fazer os negócios que não tem no mundo real. Uns exageros malucos lá, que seria meio inviável no mundo real. Embora isso seja meio discutível hoje em dia devido aos exageros com silicone. Mas o ponto é que eu acho feio. Tanto no mundo real, caso esses exageros malucos tem algumas pessoas que conseguem, quanto em animações. Como eu descrevo a história que eu estou escrevendo? É uma light novel ou é um livro? Olha, é uma mistureba de ambos. Eu quis fazer de uma forma própria lá. Eu gosto de algumas coisas em light novels que deixam a leitura bem dinâmica, rápida. Eu usei um pouco disso. No caso, eu diminui bastante a descrição, que eu não sou muito fã, botei só no caso, o suficiente para compreender a situação, mas não gosto de ficar gastando tempão nisso. Eu acho monótono, muito chato quando eu leio esse livro, aquela descrição gigante de cenário, etc. Então eu tentei encurtar ao máximo e também botei bastante diálogo, que é um negócio que flui melhor. Mas ao mesmo tempo, light novels ficam meio travados em diálogos por muito tempo, e eu gosto que a história ande. Então eu segui algumas coisas de livro e misturei com alguns elementos de light novel. Então, no caso, a minha história seria uma mistura das melhores coisas que eu vejo em ambos, em vários livros aí que eu li, ao mesmo tempo que light novels. Eu desenhei as ilustrações do meu livro? Não. Eu paguei ilustradores para fazer. Agora vai ter um bando de perguntas dos membros, tem uma área lá que eu deixo no Discord para os membros botarem perguntas, e eu pego algumas para responder aqui. Eu vou voltar com o quadro A Mais, esse é exclusivo dos membros, inclusive, é em geral sobre produção de animes, curiosidades e tal. Eu já fiz quase tudo que me veio à cabeça, então se tiverem dúvidas relativas a alguma coisa de produção, eu posso fazer mais. Mas a maioria das coisas que o pessoal mais geralmente tem dúvida, eu já fiz vídeos sobre esse quadro a mais. Por isso que eu dei uma pausa nele. Caso os assuntos que me vinham à cabeça, que eu queria ajudar o pessoal que ficava confuso com eles, eu já respondi. Então eu posso fazer mais, mas preciso realmente que o pessoal tenha dúvidas interessantes a ponto de valer a pena fazer um vídeo sobre. O que eu acho de animes focados em lutas de cartas, estilo Yu-Gi-Oh? Olha, eu vi muito poucos. Yu-Gi-Oh! Eu gostava quando era mais novo, mas com o tempo eu perdi o interesse. Então hoje em dia tem vários novos aí, mas eu não me interessei muito. Eu dei uma chance até, eu peguei assisti uns 2, 3 episódios, mas nenhum pegou muito bem. Até os novos Yu-Gi-Oh! E tal, com novos protagonistas, no caso, não funcionaram muito bem comigo, eu acabei deixando pra lá. Qual o mangá mais mal adaptado que eu já vi? Bom, Rosário to Vampire é um dos que mais me incomoda, a segunda temporada dele. Porque ignoraram o material original, seguiram por uma outra linha lá, totalmente pastelão, idiota, e quando o plot ia ficar sério pra valer, ia ficar bem legal, eles pegaram e deram dane-se, e eu fiquei revoltado com isso. Então a segunda temporada era pra ser toda séria, com um ar muito mais pesado, e eles pegaram e decidiram dar um dane-se pra isso, fizeram uma temporada toda inventada lá, no caso, cheia de palhaçada, tudo bem bobão. Pra mim é profunda a revolta. Porque a obra até começa bem parecida com o anime mesmo, pela primeira temporada, só que ela vai melhorando muito com o tempo, tendo um arco todo dark lá, muito legal, que seria adaptado na segunda temporada, e aí eles pegaram e cortaram todo o arco fora. No caso, ignoraram, na verdade, e criaram um outro arco original em vez disso. Que bosta. Então, isso aí realmente considero pra mim uma das piores adaptações, porque nem é uma adaptação, né? Eles basicamente mudaram a história toda e criaram um negócio original idiota. Quase todo mundo que lê Rosário to Vampire e chega naquele arco do Gol fica revoltado que eles não adaptaram o arco do Gol, porque era perfeito para adaptar numa segunda temporada. Putz grila, é revoltante, até hoje eu não esqueci isso. Um anime de uma temporada só, que tem um final fechado, que eu tenho gostado muito. Não dava muito por ele e tal, e me surpreendeu pra caramba. Não vale Summertime também, que falaram isso. Olha, eu acho que seria Kanata no Astra. Me surpreendeu demais, não dava muito e tal, mas o anime, Deus do céu, depois dos 4, 5 primeiros episódios, começa a vir uma reviravolta atrás da outra e termina bem pra caramba. Caso final fechadinho lá, completinho, excelente anime.
Elas adaptaram todo o mangá em uma temporada curtinha de 12, 13 episódios e foi ótimo, excelente. Inclusive, na lista que eu fiz pros membros dos 10 melhores animes que eu já vi, ele tá lá. Por que o final de School Days foi daquele jeito? Quem quiser detalhes, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu fiz de desabafo, que você vai entender o que querem dizer com por que foi daquele jeito. É um final inesquecível, com certeza. E, bom, o final foi daquele jeito porque o diretor quis inovar. Ele seguiu o jogo, só que ele pegou um bad ending do jogo. Isso é muito normal. Geralmente, quando os diretores vão adaptar uma visual novel, e School Days é uma visual novel que tem um bando de rotas diferentes, com várias possibilidades com que o protagonista vai terminar, inclusive, e os eventos ali podem ter vários eventos diferentes, coisas horríveis e coisas legais também. Dá pra fazer uma rota bonitinha, onde acontece tudo de boaça. Inclusive, é uma visual novel 18+, também tem um bando de cenas para adultos em School Days. Então, o anime não botava cenas em detalhes, mas deixava muito claro o que aconteceu. Ele só pulava de um dia pro outro, mas sempre deixando claro que o protagonista estava pegando o colégio inteiro lá. Então, isso aí tem no original, inclusive, as cenas animadas. O pessoal acha que criaram um hentai de School Days, porque encontra um bando de vídeos de School Days lá na internet, igualzinho o design dos originais e tal, muito semelhante. E aí fica, pô, criaram um hentai de School Days? Isso aí é fan-made e tal? Não! Aquilo ali são cenas do jogo. O jogo tem várias partes animadas do protagonista mandando ver lá com as garotas. Então eu acabei deixando um monte de gente curiosa agora que vai atrás do jogo. Mas o ponto é que o jogo tem rotas diferentes. Dá pra criar uma rota bonitinha. Você vai seguindo uma rota lá que termina com o final felizão e tal, de boaça. E tem também rotas horríveis, com finais trágicos pra caramba. Então, o diretor, pra inovar, porque todo mundo fica adaptando essa visual nova e pega aqueles, no caso, finais, no caso, bem óbvios e tal, super feliz, com a garota principal e tudo mais. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um bad ending, aquele final ruim, onde tem uma desgraça absurda no final. Vale avisar que não tem um final igualzinho do anime dentro do jogo, mas eles usaram um dos finais mais violentos que tinham no jogo para se inspirarem e fazer o final do anime. Então tem várias semelhanças, mas tem um baita de um extra que o diretor colocou no final que não existia no jogo. Eu não nego que talvez School Days nunca fosse ficar tão conhecido se tivesse realmente aquele final clichêzão, porque é basicamente uma comédia romântica no começo, nada demais, tipo, não fede nem cheira. O que realmente surpreende ele é quando começam a acontecer as coisas pesadas. E não aconteceria nada disso, não teria aquelas traições nem nada se o diretor fosse pela rota mais pura e bonitinha possível da história ali. Então, nesse ponto, ele realmente tornou a adaptação um negócio inesquecível. O casal ir por um caminho lá que deixa morrendo de raiva do protagonista, tem traição pra tudo que é lado, e termina daquela forma. Se ele queria realmente que a obra fosse lembrada por muitos e muitos anos, ele meio que conseguiu o que ele queria. Ele saiu do clichêzão. Mas as reações eu não sei se foram tão positivas quanto ele esperava. De qualquer forma, o anime é lembrado até hoje no Japão também. Virou um grande meme o negócio todo. Não seria assim, eu acredito, se ele tivesse ido por aquela rota clichêzona e tal, basicona. Então, de certa forma, ele meio que conseguiu o que ele queria. Mas tá aí, esse é o motivo de School Days ter aquele final. Eles pegaram o jogo e pegaram um dos piores finais possíveis do jogo. E bom, gente, é basicamente isso. Se tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.